Pessoal, o assunto aqui hoje é muito sério. Vocês devem estar acompanhando a crise diplomática que está se criando entre o Brasil e os Estados Unidos. Tarifas, retaliações, clima tenso e todo mundo está muito preocupado. O que pode acontecer com o Brasil? O que pode acontecer com a nossa economia? E o que pode acontecer com os nossos investimentos? Será que é hora de entrar em pânico, de pegar nossas coisas e fugir? Salve-se quem puder. Calma, no vídeo de hoje eu vou explicar tudo para vocês. A gente vai recapitular tudo o que já aconteceu até esse momento. Lembrando que eu tô gravando esse vídeo no dia 22/7, então provavelmente vai ter novas atualizações depois que eu vou gravar também para vocês. A gente vai projetar o que ainda está para acontecer e qual que é o impacto disso na economia brasileira, no cenário que a gente está vivendo hoje na economia e como que isso pode afetar os seus investimentos e principalmente como se proteger para evitar a perda de patrimônio e que isso afete a rentabilidade do seu portfólio de investimento. Antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita agora para se inscrever. Esse conteúdo aqui é muito importante, estou trazendo em primeira mão aqui para vocês, então não deixe de se inscrever e ativar o sininho das notificações para receber os próximos conteúdos também. Já deixa o seu like aqui no vídeo, compartilha com algum amigo e deixa sua opinião aqui nos comentários, tá legal? Então, pessoal, já estou trazendo aqui na tela para vocês o estopim de tudo isso. Onde foi que tudo começou, né? O Lula, lá na cúpula dos BRICS, ele trouxe um discurso que ele defendeu isso aqui que está aparecendo na notícia aqui da CNN, tá? Lula defende a desdolarização do comércio global e diz que é um caminho sem volta. Isso aqui, somado a várias outras coisas, tá? A questão envolvendo o ex-presidente Bolsonaro, a questão das relações comerciais da China e com a Rússia que o Brasil tem e que está estreitando cada vez mais esse laço, e esse discurso que o Lula fez recentemente na cúpula dos BRICS, tudo isso se somou, se acumulou e fez com que o presidente Trump respondesse com a tarifa de 50% para os produtos importados brasileiros. Na carta que o Trump enviou para o governo brasileiro, ele menciona claramente a caça às bruxas que está ocorrendo contra o ex-presidente Bolsonaro. Isso aqui você pode concordar ou não, mas o que está por trás disso, eu acho, na minha opinião, né, que isso aí é mais uma fachada, né, é uma coisa que pode realmente fazer sentido, mas que não é o cerne da questão. O cerne da questão são esses pontos econômicos que a gente está tratando aqui. E o Brasil, ele tem se posicionado cada vez mais como esse defensor de uma alternativa para a ordem do comércio mundial, né? Uma moeda nova, foi isso que o Lula trouxe lá na reunião dos BRICS, um mundo multipolar, né? Em que as diferentes potências mundiais podem se organizar de forma bilateral e não só essa ordem atual que a gente tem dos Estados Unidos sendo o chefe, sendo o mandante da economia mundial, né? No que diz respeito aí ao comércio mundial. Essa aqui é a carta que o Trump postou lá na rede social dele, tá? Ele postou na própria rede social, que é a Truth Social, e tá aqui a carta, ó, e ele menciona, né, aquilo que eu comentei com vocês da caça às bruxas ao ex-presidente Bolsonaro. Mencionou também um desequilíbrio envolvendo as transações comerciais dos Estados Unidos com o Brasil. Isso é algo que na realidade, né, na vida real, a gente percebe que não é bem verdade, né? Os Estados Unidos, na verdade, ele vende mais para o Brasil do que ele compra. Então esse desequilíbrio, ele não se observa muito, né? Então o que a gente pode concluir é que, na verdade, essa tarifa, né, essa retaliação, a gente pode até chamar de sanção econômica, ela vem por causa desse contexto maior, né? Por causa do posicionamento que o Brasil vem tomando com essas posições de alternativa ao comércio mundial, né? De ser um porta-voz aí da desdolarização do comércio mundial através dos BRICS, que o presidente Trump não gostou nem um pouco e decidiu, pelos meios que ele tem possibilidade, né? Pelos caminhos que ele pode fazer isso, ele resolveu sancionar o Brasil aí através dessa tarifa, dessa retaliação. Lembrando que essa tarifa, ela passa a valer a partir do dia 1º de agosto. Então, em tese, o Brasil tem até lá para negociar, para conseguir um meio termo, para sentar na mesa e conversar com o governo americano e evitar que essa tarifa passe a valer do jeito como ela foi implementada lá no dia 9 de julho. O que aconteceu logo em seguida foi que o governo brasileiro ameaçou retaliar de volta, né? Aplicar uma tarifa recíproca a essa sanção que foi imposta aí pelos Estados Unidos. Isso aí, obviamente, deixou o clima ainda mais tenso, né? O próprio Lula fez postagens lá nas redes sociais, mencionando, fazendo algumas brincadeiras, e o que temos até esse momento é que a coisa ainda não andou, né? O próprio ministro lá, o Geraldo Alckmin, ele mencionou que vai encontrar alguma alternativa
iniciativa, né, para tentar não implementar as tarifas desse jeito. O setor privado brasileiro também está pedindo uma negociação para que isso não aconteça. Tem vários setores na economia brasileira que vão ser fortemente impactados se isso acontecer de fato. Então, o clima está muito tenso, né? Esse que é o resumo da coisa até agora. E agora entrando mais na questão política. Na carta que foi apresentada pelo presidente Trump, ele menciona uma caça às bruxas feita para o ex-presidente Bolsonaro aqui no Brasil e menciona questões de censura, de restrição à liberdade de expressão que está sendo feita pelo STF, principalmente na figura do ministro Alexandre de Moraes. Isso aí muito provavelmente é um movimento político por parte do Trump. Ele está basicamente tomando partido já na corrida eleitoral do ano que vem. E o presidente Bolsonaro, obviamente, é alguém que está alinhado ideologicamente com ele, é o cara que recebe maior holofote nesse momento. E aí, como uma forma de retaliação para essa questão em particular, depois de tudo isso, os ministros do STF, o Alexandre de Moraes e outros que, segundo o governo dos Estados Unidos, né, são aliados a ele, tiveram seus vistos de entrada lá nos Estados Unidos cancelados. Estou mostrando a matéria do G1 aqui para vocês. Estados Unidos suspendem os vistos de Moraes e outros 7 ministros do STF e da Procuradoria-Geral da República, Mendonça, Nunes e Marques, ficam de fora. Então, poucos ministros aí se safaram, né? Praticamente todos os outros tiveram seus vistos cancelados. Logo depois, os ministros meio que fizeram um deboche assim, né? Dizendo, a gente sempre vai ter Paris para ir visitar, né? Tá tudo certo, não tem problema. Só que isso aqui, pessoal, agrava a crise diplomática que eu estava mencionando com vocês. O clima tá ficando cada vez mais tenso. O Brasil, ele tá entrando numa rota de ser tratado como uma ditadura, como um país que não respeita as suas instituições. A gente tem exemplos aqui na América do Sul, a Venezuela, a própria Rússia, que sofreu sanções muito graves no início da guerra lá contra a Ucrânia. Então isso aqui é um assunto sério, é muito perigoso isso aqui que tá acontecendo. E é por isso que eu tô trazendo esse vídeo aqui para vocês, para a gente entender a dinâmica e o impacto que isso aqui pode agregar, tanto na economia real como na parte dos investimentos. Então vamos lá, pessoal, agora vamos falar dos impactos reais, o que já aconteceu, o que a gente está vendo no mercado agora por conta dessa situação toda e o que a gente espera que aconteça daqui para frente. A primeira coisa que a gente está vendo é o dólar subir, né, disparar, na verdade. Eu até soltei um vídeo esses dias falando da mínima histórica aí que o dólar bateu, né, 5,40 ali no início do mês de julho, só que agora, ó, a gente já tem essa alta violentíssima aqui, ó. O dólar já subiu cerca de 3%. Ele já está negociando aí perto dos 5,58. Então todo aquele movimento de queda no dólar, né, ele já reverteu. Agora a gente já tem um dólar se valorizando contra o real brasileiro, como um efeito aí tanto da fuga de capitais aqui do Brasil que a gente está experimentando, como do aumento do risco interno e institucional que a gente tem aqui no Brasil. Isso tem vários impactos de primeira ordem, né? O que acontece quando o dólar fica mais caro? As importações sobem de preço. Então os bens importados, o trigo, os materiais eletrônicos, equipamentos de alta tecnologia, tudo isso fica mais caro para o brasileiro comprar e obviamente é ruim para a dinâmica da economia. Isso aí tem um efeito de segunda ordem, que é o impacto na inflação. E aqui no Brasil a gente já tem um problemaço relacionado à inflação. Ela está acima da meta do Banco Central nos últimos 12 meses. A nossa taxa Selic já está nas alturas, em 15%, como uma tentativa aí de frear essa aceleração da inflação. E quando o dólar se valoriza contra o real, a gente tem uma pressão inflacionária de novo. Então isso aqui pode causar, sim, um efeito, né, no ciclo de queda na taxa de juros que a gente já estava prevendo para o médio prazo. Então é algo para a gente ficar de olho e monitorar muito de perto. E outro impacto de primeira ordem é que os ativos atrelados ao dólar vão se valorizar, né? São exemplos, ações lá no exterior, ativos diretamente investidos lá fora, como o ouro, BDRs, ETFs. Então todas essas categorias aí, se você já tem no seu portfólio de investimentos, elas vão se valorizar por causa dessa alta no dólar que a gente está tendo recentemente. A gente está vendo a Bolsa Brasileira, o Ibovespa, despencar agora aqui no mês de julho, né? No início de julho aqui, ele estava ali na máxima histórica, 141 mil pontos, e de lá para cá ele já perdeu quase 5%, né? Nessa janela aqui, desde o dia 4 de julho ali mais ou menos, o Ibovespa já está caindo em torno de 5%, hoje está no patamar aí de 134 mil dólares. E isso, obviamente, é um reflexo do aumento do risco institucional brasileiro, da fuga de capitais de investidores estrangeiros, porque quando o investidor gringo ele está olhando para o Brasil, ele não faz uma análise assim muito aprofundada, ele olha para termos mais simplórios. Por exemplo, o que está acontecendo com o Brasil? Ó, temos um aumento do risco porque o Brasil está peitando os Estados Unidos aí no cenário diplomático. Então isso
isso obviamente repele os investidores. Os investidores sacam o seu dinheiro, tiram o dinheiro do Brasil e mandam ele para ativos mais seguros quando o clima esquenta dessa forma. Agora falando dos impactos na economia real, tá bom, gente? Tanto da questão envolvendo o dólar, como da possível tarifa que pode ser implementada a partir do dia 1º de agosto. Se realmente acontecer essa tarifa, né, ela ficar desse jeito como está hoje, o Brasil vai sofrer muito com os produtos que são exportados. E aí aqui em destaque a parte do agro. Então nós estamos falando aqui de soja, café, carnes e outros bens que o Brasil produz na parte do agro e que vende para fora. Lembrando que o Brasil é um dos maiores produtores agrícolas do mundo. E os Estados Unidos são um mercado consumidor muito importante para a dinâmica do comércio global do Brasil. Outros produtos que podem ser afetados, a parte têxtil, a parte calçadista que o Brasil ainda tem e também a parte química. O Brasil faz a produção de produtos que vêm de petróleo principalmente e exporta boa parte disso. Pode também ser afetado por conta aí dessa tarifa, caso ela seja implementada do jeito como está hoje. E um outro destaque muito importante, que é a parte tecnológica do Brasil, que é um dos poucos setores que o Brasil tem de alta tecnologia, que é a parte aeronáutica. E aí aqui em especial a Embraer. Para quem não sabe, pessoal, a Embraer é uma produtora de aeronaves brasileira. O Brasil exporta muito tecnologia e produção aeronáutica. E um dos maiores mercados consumidores da Embraer é os Estados Unidos. Olha o impacto que teve nas ações da Embraer nesses últimos dias aqui, ó. Lá no dia 4 de julho, as ações da Embraer estavam sendo negociadas a R$ 83. E hoje elas já estão sendo negociadas a 68, pessoal, é uma queda de 18%. Então o negócio está sério em relação a isso, tem muito temor no mercado, os investidores estão muito tensos, porque se realmente acontecer essa tarifa nova, esses setores aqui vão sofrer bastante. E esse ponto que eu estava mencionando para vocês sobre a segurança institucional, ele é um vetor muito importante na atração de novos investimentos. Então, se o investidor estrangeiro ele percebe que existe essa insegurança institucional e jurídica no Brasil, ele não vai querer investir aqui. Isso reduz a confiança no país, reduz a confiança nos negócios e dificulta a atração de capital estrangeiro. Além de tudo isso, pode levar também à fuga de capitais que já estão aqui, o que pressiona ainda mais o câmbio e dificulta o ambiente de negócios. Então, pessoal, a gente já percebeu agora que realmente o cenário é muito turbulento, está bastante complicado toda essa situação. E agora eu vou dar aqui a minha opinião para vocês, o que eu acho que pode acontecer no futuro e quais são os pontos que a gente tem que ficar mais ligado. Ó, o que eu estou imaginando é que esse conflito, do ponto de vista econômico, provavelmente ele não vai escalar mais. A gente viu exemplos de sanções que foram implementadas para a Rússia na questão lá da guerra da Ucrânia, que envolvem, por exemplo, tirar o país inteiro do sistema SWIFT. Esse é o sistema que ele faz todas as transações envolvendo pagamentos internacionais. Ou seja, se um país quer pagar um bem ou um serviço que ele comprou para outro país, ele usa esse sistema SWIFT para fazer a compensação dos dólares. A Rússia hoje está banida do sistema SWIFT, então ninguém consegue comprar e vender da Rússia utilizando dólares. Isso aí é um embargo violentíssimo, pessoal. É algo que dificulta todas as transações, piora muito o ambiente de negócios e faz com que qualquer negociação que envolva aquele país lá que está banido do sistema SWIFT, ela precisa passar por outros caminhos, ou precisa usar outras moedas ou outros sistemas de compensação. Para vocês terem uma ideia, todas as contas globais que a gente tem hoje aqui no Brasil, elas usam o sistema SWIFT. E tem um pessoal já falando aí que os Estados Unidos pode fazer uma sanção como essa, né? Tirar o Brasil aí do sistema SWIFT. Eu acho que isso aí seria algo muito exagerado, tá? Eu não vejo um cenário como esse acontecendo. Se isso aí acontecesse, aí realmente o Brasil seria pego em cheio, aí o impacto seria enorme. Então é algo que pode ficar na manga dos Estados Unidos, vamos dizer assim, mas é muito pouco provável que aconteça na prática. Agora, o que tudo isso escancara, deixa mais do que evidente para o investidor brasileiro? Isso deixa muito evidente que a gente tem riscos aqui no nosso país. A gente não pode deixar todos os nossos investimentos somente aqui dentro. Isso é muito, muito, muito arriscado. Então o que a gente pode fazer na prática? Se o seu patrimônio ele já é relevante, já é maduro, já é construído, você já pode começar a pensar em termos de planejamento internacional. Você ter uma conta offshore em algum país perto ou algum país que você tenha familiaridade. Por exemplo, as Ilhas Virgens Britânicas, o próprio Uruguai, que é nosso vizinho aqui, as Ilhas Caimã, é algo que vai te proteger de uma eventual escalada aqui nos riscos brasileiros. Se você tem um perfil ainda de construção do seu patrimônio ou um perfil mais moderado ainda, faz muito sentido você pensar em investir internacionalmente, em ter ações de empresas fora do Brasil, investir em ETFs,
ouro. Essa forma de diversificação da sua carteira também é vital e essencial. E para quem tem esse perfil mais conservador, vale a pena já começar a abrir um pezinho lá fora. Mesmo que seja só uma conta internacional, para ter alguns dólares ali reservados, mesmo que vá investir só em renda fixa, é importante também ter essa diversificação. Não deixar todos os seus ativos e o seu patrimônio somente aqui no território brasileiro. E uma outra forma também de se proteger, pessoal, que é uma conversa que eu ainda não tive muito aprofundadamente aqui com vocês, mas que eu já tenho material preparado para entrar nesse tema, são as criptomoedas. Existem formas de você fazer autocustódia, de você reservar suas criptos de forma independente, e isso aqui também te protege desse cenário, desse contexto geopolítico global. Então, gente, recado final aqui para todos vocês. Esse contexto que a gente está vivendo escancara o fato de que precisamos nos planejar. Não dá para ficar só aí levando os seus investimentos, não dá para ficar alheio a tudo isso que está acontecendo. É preciso se proteger para que os seus objetivos e os seus planos do futuro não sejam pegos de surpresa. Então, se você quer ter uma conversa mais aprofundada comigo ou com alguém da minha equipe, entre em contato aqui com a gente para a gente entender o seu momento, o seu patrimônio atual e quais estratégias podem fazer sentido para você se proteger de uma eventual escalada aí nesse conflito como um todo. Não adianta nada a gente comprar um guarda-chuva quando já está chovendo. Ninguém vai querer fazer um seguro de um carro que já está batido. Pega essa visão, me segue aqui para não perder mais nenhum conteúdo novo. Também já deixa sua opinião aqui nos comentários e me siga nas redes sociais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço a todos e até a próxima.